Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre o futebol alemão e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa hegemonia dos treinadores alemães, dentro principalmente da Champions League. Você já parou para pensar que os últimos 3 campeões da Champions League foram treinadores alemães? A primeira com Jürgen Klopp, depois Hansi Flick e agora mais recentemente no último final de semana com Thomas Tuchel. São 3 alemães, 3 vencedores de Champions. E por conta disso, a gente vai fazer um vídeo aqui tentando explicar, tentando achar algum motivo de por que os treinadores alemães são tão preferidos pelos grandes clubes e por que eles trazem resultados tão bons. E bom, eu fiz aqui uma lista tratando do que seria primordial, os conceitos primários desses treinadores e o porquê que eles dão tão certo, por que eles trazem esse resultado e qual a motivação de tudo isso. Bom, acho que o principal, os treinadores alemães, eles têm mais organização e disciplina tática. Se você for parar para olhar esses times, eles sempre são muito bem definidos. Eles sempre têm ali uma noção própria e uma noção muito bem definida do que cada jogador deve fazer dentro de campo. Então, isso já é um baita passo para qualquer time e isso faz muita diferença. Você consegue perceber isso em um time organizado e em um time desorganizado muito facilmente. Além disso, esses treinadores conseguem se adaptar bastante, porque todos eles têm carreiras já no futebol alemão, e dentro do futebol alemão a gente consegue perceber isso. A gente olha para o futebol alemão e o que a gente percebe quando olha para lá? Existem times muito bons e existem times muito ruins. Quando você está com um time que é muito ruim, você tem que fazer com que ele seja competitivo com os times muito bons. Então você tem que se adaptar. Por exemplo, no caso do Tuchel e no caso também do Jürgen Klopp, eles foram treinadores do Mainz, que é uma equipe que não é muito grande dentro da Alemanha, e tiveram que tirar a água dessa pedra. Então, assim, esse é um ponto muito importante, faz com que eles se adaptem bastante e a depender do confronto, a depender do adversário. Porque se você vai jogar contra o Freiburg, se você vai jogar contra o Colônia, é um tipo de jogo. Se você vai jogar contra o Bayern de Munique, o jogo é completamente diferente. Então você tem que ter uma adaptação tática muito boa, você tem que conseguir mexer suas pecinhas muito bem. E isso os treinadores alemães fazem com muito primor. E uma das coisas que fomenta isso, se a gente for parar para analisar, é o quanto eles olham, observam, estudam os adversários e tentam encontrar brechas no estilo de jogo do adversário. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo quase banal. O Holstein Kiel jogou uma eliminatória contra o Bayern de Munique e achou uma forma de passar pelo Bayern de Munique na Copa da Alemanha. Então, assim, se você parar para analisar, o que é o Holstein Kiel? É um time da segunda divisão que acabou de jogar relegation e não conseguiu subir. E esse time conseguiu passar pelo Bayern de Munique, que era campeão da Champions naquele momento. Então, o que aconteceu? Um estudo tático muito bom, uma análise muito boa do adversário, encontrar brechas no sistema do adversário e como adaptar o seu time ao estilo de jogo do seu adversário. Então, assim, isso é muito importante e isso os treinadores alemães sabem fazer muito bem. E aqui é uma coisa que a gente pode notar, tanto no Klopp quanto também no Tuchel. Se você parar para analisar, e não só eles, como vários treinadores alemães, têm esse mesmo costume. A equipe que começa a temporada, muito dificilmente vai ser a mesma equipe que termina a temporada. E eu não estou falando de lesão, de jogador suspenso ou de alguma coisa do tipo. Estou falando de moldes da equipe. A equipe se molda de maneira diferente, ela age de maneira diferente, de acordo com aquilo que o treinador vai sentindo que é necessário. Então, além de trocar muito esses jogadores, eles conseguem formar um time titular diferente no início, no meio e no fim da temporada. E isso é muito importante. Muito dessas coisas são por conta da utilização, principalmente das categorias de base. As categorias de base, elas entram muito forte com esses treinadores alemães. Se a gente for olhar, por exemplo, para o Klopp, a gente tinha Alexander-Arnold, a gente tinha outros jogadores também que saíram da base do Liverpool e que conseguiram entrar nesse time e agir muito bem em cima de tudo isso. É um cara que consegue moldar esses jogadores vindos das categorias de base. Aí você olha para o Tuchel, você tem o Mason Mount, você tem o Mendy, que não é da base, mas é um jogador muito jovem, você tem outros jogadores, Reece James, entre vários outros aí na equipe do Chelsea, que você percebe essa boa utilização da categoria de base. Isso é muito importante. E outra coisa, se você parar para analisar, vamos usar o exemplo mais recente, que é esse Chelsea que acabou de ganhar a Champions League no último sábado jogando contra o Manchester City. Então você olha
para o Chelsea quando o Tuchel pegou o Chelsea. Eu vou trazer aqui para vocês, do lado esquerdo nesse momento, tá passando a escalação da última partida do Lampard no comando do Chelsea. E do lado direito, a escalação da última partida do Tuchel pelo Chelsea, que foi justamente a do título da Champions League. Então, ó, vamos analisar primeiro como era o time do Lampard e o que ele fazia. O Lampard tinha o Kepa no gol, na lateral direita Reece James, Christensen e Zuma no miolo de zaga, e o lateral esquerdo era o Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano. No meio, a gente tinha o Gilmour, jovem jogador escocês, que atuava ali como primeiro volante do Chelsea normalmente. Tinha o Mason Mount atuando como segundo volante dessa equipe, Pulisic de ponta esquerda, Timo Werner de segundo atacante e o Ziyech de meia direita. E lá na frente, isolado, tinha o Abraham. E agora, se a gente olhar para o Tuchel, olha a quantidade de diferença, não só dentro da equipe, mas também a forma como joga, a formação, tudo que faz de diferente. A gente tem o Mendy no gol, a gente tem 3 zagueiros ao invés de uma linha de 4 atrás, tem Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger. Aí você olha para o meio campo, tem o Reece James de ala direita, o Chilwell de ala esquerda, ali como volantes Kanté e Jorginho, e no ataque um pouco mais avançado, Mason Mount e Kai Havertz com Timo Werner de centroavante. Então assim, a equipe tem uma formação diferente, ela joga de uma maneira diferente, ela entra em campo diferente e ela tem uma proposta de jogo diferente. O Tuchel deu a cara dele nessa equipe. E uma coisa que eu ouvi durante a transmissão e que se paga totalmente como verdade, o Tuchel entrou nesse time no meio da temporada e teve que resolver da maneira dele. Como eles falaram, ele teve que trocar o pneu com o carro em movimento. Não é fácil você conseguir alterar um time da maneira como ele fez, melhorar a equipe da maneira como ele fez e ter todo o talento que ele teve no cuidado desses jogadores. Além de cuidar muito bem também de dentro do campo, conseguiu apaziguar todas as coisas dentro do vestiário. Eu lembro na época de Lampard, estava se falando de negociar o Kanté. Hoje, com o Tuchel de treinador, Kanté melhor do mundo. Então, esse é só um exemplo, tem outras coisas. Você usar o Mason Mount de segundo volante, ao invés de usar ele lá na frente, grudado com o Werner, tem muitas coisas, muitas diferenças. Ter o Kepa no gol, manter, é porque foi o goleiro mais caro, vão pedir para que eu deixe ele aqui. Não, se não tá bem, tira, troca. Tem que ter essa personalidade e o Tuchel teve isso. O Tuchel conseguiu mover isso dentro do Chelsea e acho que esse é o principal ponto e o principal mérito também do treinador alemão. Bom, com isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um vídeo muito prazeroso para mim, para ir atrás de tudo isso. Eu tava analisando isso, falei, peraí, todos são alemães? O que tá acontecendo? E aí a gente vira os olhos pro futebol alemão e tudo que o futebol alemão tem. A gente consegue perceber a qualidade dos jogos do futebol alemão e a gente também consegue perceber tudo o que acontece por ali. Bons treinadores que surgem, treinadores que agora estão se movimentando bastante entre as equipes. Vou até trazer um vídeo falando sobre essa dança das cadeiras entre os treinadores no futebol alemão, para a gente poder ver e analisar tudo isso, o tamanho da diferença, o quão bons são esses treinadores alemães e o quanto eles podem fazer de diferença em outros times da Europa, por exemplo. Então, fica de olho aqui, fica de olho no canal, a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Valeu!